Helena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ressuscitou, aleluia. Ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Reverendíssimas Madres Superioras, a quem eu saúdo carinhosamente todos os irmãos e irmãs na vida consagrada e religiosa, aos nossos queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, de um modo geral, que nos acompanha pelas mídias sociais deste Instituto. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia sonhado por Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, e que desejaram ardentemente voltar ao Senhor. Mas não voltaram simplesmente para um paraíso terrestre. Voltaram para um trono de querubins, preparado pelo próprio Senhor. Este foi o dia sonhado, desejado e almejado por Noé, quando construiu a sua arca, desejando ardentemente o livramento do Senhor, desejando a salvação das águas turbulentas que afogaram os ímpios. Este foi o dia desejado por Abraão, quando saiu da sua terra, de Ur da Caldeia, na Mesopotâmia, hoje Iraque, rumo a uma terra desconhecida, que o Senhor lhe preparara, que o Senhor lhe indicara, mas ainda não mostrara onde era esta terra. Este foi o dia sonhado, desejado e almejado por Isaac, que quase foi imolado, como prelúdio do verdadeiro imolado, que imolado já não morre mais. Este foi um dia sonhado e desejado por Jacó, que teve um sonho do céu ligando-se à terra, que sonhou com uma escada, do dia em que o Senhor descia para nos visitar. Este é o dia que o Senhor preparou para todos nós. Dia sonhado por Moisés, que com muita coragem desafiou o faraó e atravessou o mar da morte para libertar o povo de Deus. E sonhava pelo dia em que o Senhor libertaria o seu povo definitivamente, não apenas de uma morte e de uma escravidão passageira do faraó,
Mas este dia que hoje nós celebramos foi sonhado e almejado por aquele povo cansado e fatigado. Este foi o dia sonhado por Elias, que desafiou Jezabel e Acabe, e apontou o dedo na cara de Jezabel, desafiando-a contra os seus ídolos e os seus 450 sacerdotes, quando invocou do céu o fogo para devorar as oferendas, como prelúdio do verdadeiro fogo que desceria do céu para queimar os nossos corações, invadir a nossa alma e nos purificar dos ídolos, dos pecados que habitam em nós. Este foi o dia sonhado por Davi, que cantou inúmeros salmos como uma preparação, como uma prévia para aquele que seria o verdadeiro hino de louvor na cruz, para aquele que seria a verdadeira oferenda, e que se utilizou dos salmos para louvar ao Pai. E no último momento da sua vida, ainda salmodiou: meu Deus, por que me abandonastes? Este é um dia que Salomão sonhou, porque quando construíra o seu templo, eu tenho um poder em mim e nada pode me segurar. Nivea Derma e proteção ativa. Porque quando construíra o seu templo, ele ensaiou no meio de nós aquele que viria, aquele que seria o verdadeiro templo do Deus vivo. Aquele que nem a morte destruiria, aquele que nem Satanás derrotaria, aquele que pisou na cabeça da serpente imortal. Este foi um dia sonhado pelos profetas, por todos eles, absolutamente todos os profetas, sonharam por este dia, dia que o Senhor fez para nós, por isso é motivo de alegria. Todos os profetas que caminharam na presença do Senhor, animaram o povo de Deus a permanecer na luta contra o mal, não apenas político, mas contra o mal espiritual. As libertações por que passara o povo de Deus era um anúncio, uma prévia, um ensaio da verdadeira libertação que estaria por vir. O povo que vence o faraó do Egito, o povo que vence Nabucodonosor na Babilônia, o povo que vence Alexandre Magno na Grécia, o povo que vence Antíoco Epifanes, os dos romanos, o povo que continua vencendo e definitivamente vence em nome daquele que hoje nós celebramos, em nome daquele que hoje vence o pecado, o diabo e a morte. Foi o dia sonhado por Isaías, quando animou o povo a permanecer na fé. E por isso Isaías aconselha o povo. É por isso que Jeremias chora com o povo. É por isso que Baruque luta contra o pecado do povo, porque também sonhou com este dia. É por isso que Ezequiel profetizou, dizendo que o verdadeiro Filho do Homem viria para nos tornar filhos de Deus. Foi por isso que Daniel abençoou em nome de Deus o povo, porque estava por vir a verdadeira bênção do alto. Foi por isso que Oséias, em meio à prostituição do povo, amou, porque somente o amor é capaz de sanar o pecado. Foi por isso que Joel, diante do povo, julgou os seus pecados, dizendo que se eles não se convertessem, eles poderiam morrer. Joel sonhou com este dia, o dia da libertação definitiva. Foi por isso que Amós e Abidias sonharam e desejaram ver este dia que hoje nós estamos aqui vendo, tocando e contemplando o grande mistério do céu.
Amós e Abidias, que não se limitaram, que não recuaram diante das injustiças sociais. Foi por causa deste dia que o Senhor fez para todos nós, que Jonas perdoou o povo, um povo de cabeça dura, o povo de Nínive. Foi por isso e por este dia que Miqueias anunciou intrepidamente a palavra de Deus. Foi por causa deste dia que tantos e tantos profetas, como Abacuque, convocou o povo para ser um povo adorador. Foi por causa deste dia que Sofonias zelou pelo povo de Deus, preparando-o para este grande encontro que hoje nós estamos celebrando. Foi por causa desse dia que Naum, o profeta de Deus, denunciou o pecado do povo a fim de que o povo voltasse novamente para Deus para refazer a aliança. Foi por causa deste dia que Zacarias e Malaquias anunciaram o sol da justiça, o sol que estava por vir, o sol que não conheceria ocaso, o sol que não iria se pôr jamais, porque iria brilhar no meio dos homens. O povo que andava errante nas trevas viu uma grande luz, anunciou o profeta Isaías no advento. Este dia chegou para nós. Por isso que o profeta Zacarias e Malaquias anunciam: virá o sol da justiça do alto, e ele não se apagará mais. Será o sol imortal. O imortal que não morre no final. O único imortal que morre no final é o da música da Sandy Júnior. Mas este imortal não morre mais no final. Vive eternamente. Vive para sempre. Foi por causa deste dia que Maria não se retraiu e deu seu sim radical, assumindo também todas as consequências para ver este dia. Foi por causa deste dia que José viveu uma grande aventura de amor com Deus, assumindo para si o filho unigênito. Foi por causa desse dia que João Batista deu a sua própria cabeça. Foi por causa desse dia que Pedro, André e Filipe foram crucificados. Foi por causa desse dia que Tiago e Bartolomeu se permitiram ser degolados. Foi por causa desse dia que João foi exilado na ilha de Pátimos. Foi por causa deste dia que todos os amigos de Deus deram a sua vida. Mateus, que foi apunhalado com uma espada que partiu seu coração. Tomé, que foi totalmente dilacerado, foi flechado. Foi por causa desse dia que Simão e Tadeu, os apóstolos do Senhor, foram martelados. Foi por causa deste dia que tantos e tantos profetas e apóstolos, como Tiago e como Estevão, se permitiram apedrejar. Foi por causa desse dia que João Marcos, o evangelista, foi arrastado pelas ruas de Alexandria até ser totalmente rasgado ao meio. Foi por causa desse dia que São Lucas foi enforcado e que Paulo, o grande arauto do evangelho, se permitiu ser degolado ao fio da espada, porque ele soube e sabia em quem estava acreditando. Eu sei em quem eu pus toda a minha confiança e toda a minha fé, disse Paulo. Porque todos eles, absolutamente todos eles, esperaram ansiosamente este dia que hoje Deus fez para todos nós. Por isso é motivo de alegria, por isso é motivo de júbilo, por isso é motivo de festa. É motivo de exultar e exaltar o Senhor com todas as nossas forças, pois nos foi devolvido a graça do céu. Os céus foram rasgados. Cristo, com a cruz, rasgou os céus para nós e infundiu em nós o seu mesmo espírito de imortalidade. Nós não vivemos e caminhamos para o sepulcro.
Até para a morte, Cristo deu um jeito. Na vida, tudo tem jeito, diz o povo, menos para a morte. Mentira. Cristo deu um laço na morte. Cristo enforcou a morte. Cristo destruiu a morte. E é nessa mesma questão que São Paulo, no capítulo 15 aos Coríntios, vai rir da morte, vai mangar da morte, vai sapatear na cara da morte. São Paulo então vai cantar diante de Deus: ó morte, onde estás, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Tu que eras a rainha da cocada preta, agora fora esmagada pelo teu Deus, agora foi esmagada pelo Senhor. Ó morte, onde está o teu poder? Tu que matavas o homem, tu que sepultavas o indigente, tu que aniquilavas o Filho de Deus, tu foste sepultada contigo mesma, tu foste devorada pelo teu Senhor. Morto já não morre, vivo reina eternamente. A morte que tentou matar a vida na cruz, a vida deu um laço e matou a morte definitivamente. São Paulo, com todo o coração e com toda a audácia, vai rir da morte e vai perguntá-la: onde está o teu aguilhão? O aguilhão era uma vara de 2 pontas afiadas, que o agricultor, que o criador de gado, espetava o gado para que ele andasse. Isso era o aguilhão, para que o gado pudesse caminhar quando parava no meio do caminho. O aguilhão da morte é o pecado, porque é o pecado que nos empurra para o abismo. É o pecado que nos impulsiona para a cova. É o pecado que nos empurra para o inferno. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O pecado também foi superado. A morte foi superada. O Satanás foi esmagado. Mas como é que Satanás foi esmagado se ele ainda pinta e borda neste mundo? Como é que o pecado foi destruído se ainda nós pecamos? Como é que o inferno foi destroçado se ainda tem gente que vai para lá? Na cruz, Cristo combateu o bom combate. Ele afrontou, como nós dizemos aqui no Ceará. Ele matou o pecado. Ele matou o pecado na carne. Ele devorou o pecado na sua própria carne. Ele matou o pecado na unha. Quando Cristo, na cruz, ele não revidou o mal com o mal, ele matou em si mesmo o pecado. Quando Cristo não devolveu a ofensa com a ofensa, ele não permitiu que aquele pecado maldoso do povo pudesse se proliferar, pudesse evoluir, pudesse crescer e sair por aí colocando o menino para todo lugar. Cristo matou o pecado na sua carne quando não revidou o mal com o mal. Mas por quê? Como ele conseguiu fazer isso? Porque o Espírito do Pai estava nele. E o mesmo Espírito do Pai que estava no Filho unigênito, que o fez combater o bom combate e o fez afrontar o pecado, a fim de que o pecado não o devorasse, é o mesmo Espírito que está em nós. É o mesmo Espírito que habita agora em nós pelo batismo. Nós temos a força e a capacidade de afrontar o pecado. O pecado não impera mais sobre nós. Por meio da igreja, por meio dos sacramentos, nós continuamente combatemos o pecado em nós. A graça de Deus agora se manifesta. A graça de Deus agora nos possui. A graça de Deus habita em nós. Porque o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus habita em nossos corações através do batismo. Jesus combateu e afrontou e venceu Satanás. Ele agora não age como agia nas nossas vidas. Ele agora não impera mais como imperava nas nossas vidas. Porque diz Santo Agostinho, pelo preço do alto, pelo preço do sangue de Jesus, ele foi acorrentado. Satanás agora não pinta e borda. Satanás agora não age no mundo livremente. Ele age na vida de todo aquele que o permite agir. Porque ele agora está amarrado com o sangue de Jesus. Diz Santo Agostinho, ele só vai devorar
morder e destruir quem se aproximar dele. Porque ele é como que um cão valente, um cachorro feroz. Está amarrado no pé da mangueira e ele só vai morder quem se aproximar dele. Quando nós damos vazão para o pecado, quando nós vivemos de idolatrias, de vícios, quando nós alimentamos o orgulho, a vaidade, a prepotência, nós estamos dando margem, abertura para que o diabo haja pinte e borde na nossa vida. Fora isso, vivendo na graça, buscando o perdão, buscando se alimentar da palavra, da Eucaristia, correndo como o apóstolo mais novo correu em direção a Jesus, Satanás não poderá nos vencer. Porque o Espírito de Jesus que habita em nós o afronta. O Espírito de Jesus que habita em nós o vence. O Espírito de Jesus que habita em nós o esmaga. É nessa mesma dimensão que Jesus vence o seu inimigo eterno e nos dá a capacidade também de vencê-lo. Jesus venceu a morte, porque o nosso destino agora não é apenas o inferno, porque pode ser, foi pela opção de muitos, mas para nós foi-nos aberto o paraíso, foi-nos aberto o céu. Agora não há apenas um caminho, há uma bifurcação. Não há apenas o caminho do inferno, como existia antes de Jesus para nós. Agora Cristo abriu para nós uma outra porta, uma outra vida, uma outra dimensão, uma outra existência. Ele abriu-nos a vida eterna, Ele nos deu a imortalidade, porque Ele nos deu o seu Espírito. Mas para fazer esse caminho, é preciso também ter a mesma abertura deste apóstolo, deste discípulo que no Evangelho corre, acredita, anuncia o Senhor ressuscitado. Pedro é o modelo daqueles que ainda resistem. É o modelo daqueles que não acreditam que da cruz pode brotar a vida. Pedro é o exemplo daqueles que ainda racionalizam a fé, daqueles que duvidam que o ressuscitado, que Jesus ressuscitou. Pedro é o exemplo daqueles que ainda se fecham ao mistério da cruz. Enquanto que o discípulo amado, que deitou no peito de Jesus, que estava aos pés da cruz, corre desesperadamente, porque quem ama vai ao encontro do seu amor. Quem ama não se limita, quem ama não se anula, não se acomoda, vai ao encontro do seu amor, para beber da fonte, para anunciar o seu amado. Este que na Sagrada Escritura não tem nome, somos todos nós, ou deve ser todos nós, é o modelo para todos nós. Quando na Sagrada Escritura a personagem não tem nome, a carapuça deve ser para nós. Nós é que devemos tomar o modelo para nós. Somos nós dentro do Evangelho. Este discípulo amado é, portanto, o modelo e deve ser o modelo de todos nós, que corre em direção do seu amado, que corre na direção do seu Senhor, para poder amá-lo verdadeiramente, para poder anunciar. E aqui Pedro ainda não está convencido de que aquele que foi pendurado na cruz está ressuscitado, ressuscitou. Mas quando ele vai experimentando na própria vida e na própria carne este mesmo Senhor, ele vai se dando conta, ele vai se dando conta de que realmente ele ressuscitou. É por isso que na primeira leitura ele anuncia em alto e bom som que Jesus ressuscitou e passou pelo mundo fazendo o bem. Pedro anuncia a ressurreição e batiza Cornélio, primeiro pagão, 100% pagão, que acredita em Jesus, que é batizado em Jesus. Pedro se dá conta de que a salvação de Jesus é para todos os povos e não apenas para os judeus. Por isso que aqui nós vamos encontrar o nome de Pedro duplicado, Simão Pedro, porque ele era um homem dúbio. Ele era um homem ainda que não acreditava ainda que da cruz podia brotar a vida, que daquele lenho seco podia florir. Simão significa vara de bambu, aquele que é inconstante, aquele que vacila, que vai para cá e que vai para lá.
Simão é, portanto, esse oscilante, mas Jesus o chama de Pedro, firmeza, pedra. Deixa de ser Simão, deixa de ser instável e faz da tua vida uma pedra, faz da tua vida uma estabilidade, acredita em mim. E aqui no Evangelho, Simão, Pedro, porque ele ainda permanece nesta instabilidade. Eu acredito ou não acredito? Eu acredito ou eu não acredito? Pedro ainda está nessa instabilidade na fé. E o discípulo amado, sem restrições, corre em busca daquele que o amou primeiro. E este mesmo discípulo amado, na sua primeira carta, que a tradição chama João, João o misericordiado. João significa Deus é misericórdia, porque ele foi misericordiado, ele experimentou na sua carne o amor. Por isso ele escandalosamente afirma uma das afirmações de toda a Sagrada Escritura que nos escandaliza: Deus é amor. João, na sua primeira carta, diz, quando a comunidade o questiona, será mesmo se Jesus ressuscitou? E aí João vai dizer, sim, nós o vimos. Bom, mas pode ser uma miragem. Nós vimos e ouvimos, mas pode ter sido um sonho. Nós vimos e ouvimos e contemplamos, mas pode ter sido uma visão mística. Nós vimos, ouvimos, contemplamos e tocamos. Nisto ninguém mais questiona, porque o ressuscitado nós tocamos. E esse ressuscitado traz consigo as chagas. O ressuscitado, quando aparece a Tomé, mostra as suas chagas. Como pode um corpo transfigurado, um corpo ressurreto, um corpo de glória, ainda estar com as marcas do tempo? Porque quando nós partimos desta vida, nós levamos no nosso corpo e na nossa alma toda a bondade que tenhamos praticado nesta vida. O Cristo passou no mundo fazendo o bem, disse São Pedro na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Cristo ressurgiu da morte, Cristo ressuscitou. E ele leva consigo as marcas do tempo, as marcas da sua bondade, a marca do bem que ele fez para toda a humanidade. Porque este dia que ele preparou para nós foi sonhado por todos os patriarcas e profetas. E nós temos aqui e agora o privilégio de estarmos na presença dele, saboreando o pão do céu. Este mesmo ressuscitado que traz em si as marcas do tempo, que traz as marcas da história, que leva consigo as marcas do bem que ele fez, ele hoje se dá a nós, para que de dentro nós também continuemos fazendo o bem. Porque quem passa e quem tem a experiência do ressuscitado na sua vida, não se cansa de fazer o bem neste mundo. E por que nós devemos fazer o bem? Responde São Paulo na segunda leitura, porque nós somos filhos do alto. Nós somos filhos do céu. A vida eterna começou em nós a partir do nosso batismo. Nós não somos batizados nas águas, nós somos batizados no Espírito. Essa ideia de que eu sou batizado nas águas é uma ideia ainda do Antigo Testamento. Coitados, quem vive disso ainda vive do Antigo Testamento, vive do passado, vive de museu. Porque o nosso batismo não é um batismo nas águas, o nosso batismo é um batismo no Espírito. E só há um batismo no Espírito, não há vários batismos no Espírito. Existem experiências no Espírito, mas Efésios capítulo 4 diz, só há um batismo. E quando nós fomos batizados, em nós o Espírito se fez morada. E em nós o céu se fez morada. A imortalidade, a vida plena se fez morada. E porque somos filhos do alto, somos filhos do céu, somos filhos do Altíssimo, nós não podemos viver e nos contentar vivendo com uma vida medíocre de filhos e homens da terra. Nós passamos por este mundo, deixando as marcas do eterno, a partir de cada palavra edificante, a partir de cada gesto concreto de solidariedade, a partir do nosso testemunho de vida. Porque foi este o anúncio que os apóstolos fizeram.
ao longo de todas as Escrituras, após ter uma experiência concreta com o ressuscitado. Alegremo-nos e exultemos no Senhor, porque esse dia que Ele fez para nós foi sonhado por toda a humanidade, foi desejado por todos os patriarcas e profetas, e hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui, celebrando com muito zelo, com muita liturgia, com muito esmero, com muita verdade, com muita pureza, o maior mistério da fé cristã. Cristo ressuscitou para sempre, e Ele traz atrás de si todos nós. Nós não estamos abandonados a nós mesmos. Nós não estamos à deriva sem rumo. Nós não estamos entregues ao nosso próprio prazer e à nossa própria mediocridade. Nós estamos entregues nas mãos daquele que combateu o bom combate, que afrontou a morte, o diabo e o pecado de cara, que destruiu com a sua cruz, que espetou Satanás com o punhal da sua cruz, e que por isso Ele hoje nos chama a nos voltarmos para Ele com um coração de ressuscitados, pois nós não somos filhos deste mundo, nós não somos mais filhos das trevas, nós não somos mais escravos de Satanás, nós somos agora filhos de Deus, nós somos agora cidadãos do céu. De lá viemos e para lá nós voltaremos, mas é preciso fazer neste ínterim, é preciso fazer neste meio, é preciso fazer ao longo deste caminho, entre a nossa vinda e ida, toda a arte do bem, porque foi isso que o Mestre fez. E nós não podemos ter desculpas de que nós não podemos fazer o bem, porque em nós habita o Espírito de Jesus, que o impulsionou a vencer a Satanás, que o impulsionou a fazer o bem. Este é o dia que todos nós devemos vibrar com muita alegria e celebrar com grande júbilo, porque toda a igreja se volta para este dia. Toda a igreja celebra este dia e deste dia emana toda a vida da igreja. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, saiamos, como diziam os pagãos epicuristas. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Façamos uma farra, pintamos e bordamos neste mundo, já que não existe mais vida no além, já que não existe mais vida pós-morte, se há só esta vida. E se nós depositamos a nossa fé só nesta vida, nós somos os mais tristes, os mais desgraçados, os mais medíocres e os mais vis homens da face da terra. Nós não depositamos a nossa vida nesta. A nossa vida ela foi feita para além, porque Deus nos amou com todo o seu amor. Quem crucificou Jesus na cruz não foram os seus inimigos. Quem crucificou Jesus na cruz foi o seu amor. Ele morreu por amor e com amor, por causa de mim e por causa de você. Com tão grande admiração, o salmista reza no Salmo 8. Que é o homem, Senhor, para que dele te lembres tanto assim? Que é o homem, Senhor, para que tu ames ele tanto assim? Que é o homem, Senhor, quem somos nós para ser objeto de admiração e de amor de Deus? De ter se despojado da sua capa real dos altos dos céus e ter descido a nossa pobreza, a nossa miserabilidade, para nos resgatar de baixo, para nos fazer subir, para nos fazer seus, para nos fazer dignos, para nos fazer do alto, homens e mulheres do alto. Não nos contentemos com esta vida, pois ela é passageira, nós somos transeuntes, nós somos peregrinos e nós vamos passar. Deixemos atrás de nós as marcas do ressuscitado, porque são estas marcas que nós levaremos para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.